1 Coríntios, capítulo 13. Outra coisa que me deixou consolada, além do flashback da nostalgia, é o amor de Deus, né? Que é o motivo, é o tema da nossa reflexão aqui nesta noite. E lendo, né? Estamos lendo o livro de Coríntios, ou estávamos, já acabamos? Às vezes eu sou meio acelerado e sou desligado. Eu sou uma pessoa, como alguns aqui, analógica, queridos. Esse mundo digital, essa paranoia de redes sociais, de muita informação ao mesmo tempo, para mim, eu tenho dificuldade de processar. E estamos ainda em 1 Coríntios? 13 hoje? Então é o do dia, olha como Deus é bom. É o 13, viu, Daniel? 1 Coríntios, capítulo 13. É porque eu já estou lá em 2ª. E esse é um texto magnífico, assim, na palavra de Deus. Para mim é um dos mais lindos e constrangedores, mas a palavra de Deus diz assim. A gente traz a Bíblia hoje só para cumprir um protocolo, né? Que a letra parece que cada dia que passa vai ficando menor e quanto maior a gente tem acesso a ela aqui, mais fácil fica a gente compartilhá-la. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Amém, queridos? Tremendo esse texto, traz muitas lições para a gente e eu acredito que tem tudo a ver com essa nossa reflexão em termos de final de ano, né? Um tempo que a sociedade, de um modo geral, e entre aspas, né, se torna solidária, fraterna, né? Muitas confraternizações, muito apelo, né, para o consumo, né, para a troca de presentes, enfim. Somos incentivados de todas as maneiras, né, e por todos os lados a agirmos assim nesse período de final de ano. E a palavra de Deus, neste texto que nós lemos, ela afirma que nós podemos fazer muitas coisas, né? Mas se a motivação, né, aquele ponto intrínseco, né, aquele ponto motivador, né, aquele ponto que nos impulsiona a fazer alguma coisa destas muitas que somos apelados a fazer, né, fala que nada disso adianta, né? E eu sou muito reflexivo, né? Geralmente quem fala pouco é assim. E 2 Timóteo também, capítulo 3, os primeiros versículos ali, ele fala da dificuldade que nós teríamos à medida que a sociedade avançaria, fluiria, né? Isso há mais de 2000 anos atrás, ou cerca de 2000 anos atrás, ficou registrado ali, através da vida de Paulo, escrevendo a seu discípulo Timóteo, né? E ele falando que nos últimos dias, ou seja, quanto mais o tempo passar, né, mais nós seremos desafiados a permanecermos, né, no amor,
a permanecermos com a motivação correta, embora façamos tantas coisas, embora a sociedade evolua a tal ponto, como eu falei, né, que nós somos dominados por todos os meios, né, a avançar, a progredir, a acompanhar, né, o desenvolvimento cultural, social, tecnológico, né, nós precisamos perseverar, principalmente, em não perder essa chama, né, como outra canção diz, que arde no nosso peito, que é o amor. E que na essência, segundo a própria palavra de Deus, fala que Deus é amor, né? Nós precisamos dele, né? Podemos evoluir, como foi falado aqui de manhã, né? Precisamos até acompanhar, mas não podemos perder a presença de Deus nas nossas vidas, né? E este é o seu desafio, né? Eu citei esse texto de 2 Timóteo, fica como sugestão de leitura para você, mas ele fala, né, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Por quê? Porque nós nos tornaríamos com uma qualidade muito baixa, muito rasa, muito mundana, né, egoístas, avarentos, né, desrespeitosos, xingadores, enfim, ele vai falando diversas qualidades, e que a gente sai ali fora daqui a pouco, quando acabar o culto, e a gente vê ela se manifestando, né, de diversas maneiras, em vários ambientes, né, se não cuidarmos até mesmo dentro da nossa própria casa, né, que fala que os filhos seriam ingratos, né, desobedientes aos pais, rebeldes, né, e a gente precisa, né, e a igreja é uma instituição, é uma ferramenta que Deus criou, eu diria assim, para continuar lutando, né, contra essas forças contrárias, né, que advêm da nossa sociedade desenvolvida, ou pós-desenvolvida, né? Eu nem sei mais em que era a gente se encontra, mas nós somos pessoas chamadas por Deus para remarem realmente contra a maré, né? A perseverarmos em caminhar contra o curso desse mundo, e esse é o desafio, né? E talvez por isso que somos tão poucos, ou não tantos quanto gostaríamos que fôssemos aqui neste lugar, né? Mas nós não podemos desistir, né? Como no mundo do esporte fala-se, né? Não podemos jogar a toalha, né? Não podemos dar o tapinha ali no oponente, né? E dizer que chega, para mim já deu, né? Nós precisamos lutar, perseverar, porque aquilo que ele tem, né, de melhor reservado para nós é lá no final, né? É lá no final. E quando se desiste de amar, se abre mão da vida, né? Morre-se, né? E essa morte ela chega muitas vezes antes da morte chegar, né? São alguns jargões que eu vou aprendendo ao longo da caminhada, e eu gosto de tê-los registrados, né? Há muita gente que morreu antes da morte chegar, não porque a morte física chegou, mas porque ele deixou de amar, né? Se tornou indiferente, né? Se tornou uma pessoa protocolar, né? E não vê nos outros nada além daquilo que esse outro pode te oferecer. Se você não tiver alguma vantagenzinha a levar nesse relacionamento, para você é indiferente. Então você cumpre o protocolo, faz o que tem que ser feito, age com indiferença quando precisa agir, né? E a vida segue, e a gente vai ficando cada vez mais, talvez formosos e poderosos na aparência, mas pobres e necessitados na nossa essência, né? Porque uma outra convicção que eu tenho é que Deus ele se relaciona conosco, com aquele ser que nós somos, quando não tem ninguém nos vendo, né? Deus é aquele ser que ele se relaciona, se eu fosse melhorar eu falaria mais intensamente conosco, com aquele ser que nós somos, quando não tem ninguém nos vendo. E quando não tem ninguém me vendo, né? Quem eu sou, o que eu faço, de que eu me alimento, né? Quais são as minhas motivações para fazer o que eu faço, né? O que me inspira a desempenhar os papéis que eu desempenho na sociedade, né? Desde um esposo, né? Um cônjuge, desde um pai, um filho, e aí você vai procurando aí listar quais são os papéis que você desempenha, né? E quem é você neste momento, né? Saiba que é com este ser que você é, quando ninguém está te vendo, que Deus deseja mais se relacionar intensamente, né? Aqui é muito lindo, né? A gente se arruma, né? A gente prepara o ambiente, Deus vem, né? Manifesta, vai nos quebrantando, como eu falei quando eu subi aqui, né? Movido por vários sentimentos,
né? E Deus também age, né? Só que ele fala mais nessa coletividade, né? E usa o seu espírito, né? Para que com essas palavras e com a palavra compartilhada, né? Ministrar especificamente no seu coração. Mas não termina aqui, né? E esse nosso encontro é muito raso, é muito rápido, melhor dizendo, passa rápido. E a gente passa a maior parte do tempo lá fora, né? Desempenhando muitos papéis, fazendo muitas coisas. E Deus, ele espera que tudo que nós fizermos, né? Seja motivado pelo amor, né? Pelo amor do Senhor. E esse amor, nós já sabemos, não preciso aprofundar, não é aquele amor de palavras, né? Nem de grandes feitos, né? Mas de sentimento, né? De compaixão, de solidariedade, né? Por quê? Porque ele é amor. E ele fala que nós só poderemos fazer algo por aquele que está à nossa volta quando nós somos capazes, isso foi falado aqui de manhã também, né? De fazer primeiro para nós, né? Seja o perdão, como foi especificamente dito, né? Seja estender a mão e ajudar em alguma outra coisa, né? O aconselhamento, né? A orientação, o aperto de mão, ou dar-se as mãos para caminhar juntos, né? Seja o que for. O que transforma essa nossa existência em vida, né? Ou seja, o que dá sentido para a nossa vida, não é o que a gente faz fora, como eu disse aqui, né? Exteriormente, mas é principalmente o que a gente carrega dentro, o que a gente carrega dentro de nós, né? O que traz sentido para a nossa vida, né? E aí talvez quem é mais abastado, né, poderia coadunar ou não, né? Fica aí para a sua reflexão, né? O que mais traz sentido para a gente não é aquilo que a gente ostenta, não é aquilo que a gente conquista, né? Mas é aquilo que a gente carrega dentro, que é a motivação, que é essa essência, que é esse amor, né? Que nos leva realmente a nos aperfeiçoar. O texto disse, né? Nos amadurece, né? A gente vive intensamente cada fase, né? Se a fase é de menino, é de criança, né? Mas a gente precisa desenvolver, chega à adolescência, né? Lida com aqueles tantos conflitos, mas amadurece e se torna um adulto, né? E a gente precisa se consolidar nisso, né? É aquilo que a gente carrega conosco e não é aquilo que a gente ostenta. Por isso que às vezes eu não gosto nem de falar de coisas materiais, né? Porque a gente conquista e daqui a pouco a gente já está ultrapassado e a gente quer conquistar mais, né? E a gente é levado por essa volúpia, né? Esse desejo desenfreado de que eu preciso acompanhar, eu preciso ter, né? Estou ficando antiquado. Não, queridos. O nosso Deus é o Deus da simplicidade, né? E o que mais me fez me apaixonar por Deus é essa simplicidade que é o Evangelho, né? Ele fala, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? E semelhante a isso, ame o teu próximo como a ti mesmo, né? Como a ti mesmo, né? Ou seja, eu só posso fazer por você aquilo que eu sou capaz de fazer por mim, aquilo que eu tenho dentro de mim. A gente só dá o que tem, né? Se fosse enriquecer com outros versículos, a Bíblia fala que a gente só fala daquilo que está preenchido o nosso coração, do que o coração está cheio, né? E o que nós falamos, o que nós transmitimos, né? Somos cartas lidas, como foi falado aqui há poucas semanas atrás, né? Nós somos cartas abertas, as pessoas nos veem, nos avaliam, né? E embora isso para a gente individualmente não possa fazer tanta diferença, mas né, necessário, é um parâmetro, né? É um modo de se avaliar também, porque o próprio Jesus fez isso, né? Ele primeiro perguntou certa feita aos seus discípulos, né? O que o povo lá está dizendo que eu sou, né? E eles falaram, e depois Jesus olhou para eles e falou, e vocês, né? Quem dizem, o que dizem que eu sou, né? E ali começou aquelas revelações fortes, como a de Pedro, né? E de Jesus para Pedro também. Então nós precisamos, queridos, realmente viver o amor, né? E essa vivência, essa experiência com o amor, ela não vai isentar as adversidades e os dissabores da nossa vida. Como eu falei, desfrutei de transbordante colheita neste ano, mas também tive dissabores, tive frustrações, tive derrotas, né? E o amor do Senhor, ele nos faz compreender isso, né? E Jesus também nos deixou como consolo e conselho. Ele falou, no mundo vocês vão ter tribulações. Tribulação é isso,
Você apanha muito, você bate muito, né? Tem hora que você vai só bater, tem hora que você só vai apanhar e você não pode desistir, você tem que continuar. Né? Você tem que continuar nessa lida. Se eu não me engano, no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? A conclusão que Paulo tinha chegado, ele falou que ele esmurrava o próprio corpo. Né? Ou seja, ele não recebia pancada só dos seus oponentes. Mas chegou o ponto que, ilustrativamente, claro, ele falou, eu também esmurro o meu próprio corpo, para que eu não seja reprovado. Para que eu não seja reprovado. Eu me submeto, né, a situações constrangedoras, para mostrar para o meu próprio eu, que não sou eu, é Deus por mim. Né? Então nós precisamos compreender isso. Né? Viver o amor não nos isenta das adversidades e dos dissabores, mas ele nos capacita para superar todos esses reveses. Né? O amor do Senhor nos capacita. Né? Ano passado, vocês sabem, né, eu sofri fratura, nunca tinha sofrido uma fratura, sofri logo em 2 ossos, né? Tive que implantar parafusos e aquela série de situações que você tem que se submeter, aqueles processos que você tem que aprender a passar para superar. Né? E esse ano senti meu joelho, passei por um dissabor. Né? E fui ao médico, como não tinha mais jeito, né? Eu não sei se você é como eu, mas a gente vai resistindo, né? A gente vai lidando com aquilo, vai suportando. Aí chega uma hora que está te impossibilitando, você fala, tem que procurar. O médico falou, é artrose. É de leve a moderada já, tem que se cuidar, né? E aí a gente se submete a um novo tratamento. Né? Então já tem alguns meses que eu não faço uma das coisas que eu mais gosto, que é correr. A corrida, ela foi uma ferramenta também que Deus me deu. Como eu falei para vocês, sou analógico, né? E para quem já tem 40 a mais aí, sabe que analógico naquela época era só rua, né? Então fui criado assim. E quando eu me converti, já falei aqui também, mas resumidamente, estava passando por uma depressão por conta da separação dos meus pais. E minha mãe muito preocupada, como é. Vou te levar num psicólogo, né? E ela arrumou um psicólogo cristão e me levou. E aí no tratamento, né, uma das coisas que ele falou, o que você gosta, aquela coisa que o psicólogo fala e você sabe, nós sabemos. E ele falou, cara, investe naquilo que você gosta. Né? E estava começando na fé também, era novo convertido. E eu comecei a utilizar o esporte, né, como essa válvula de escape. E foi uma das experiências, uma das grandes experiências que eu tenho com Deus, é quando eu estou praticando uma atividade física, principalmente individual, né? Coletivo a gente esquenta, né, um pouquinho, e a gente tem que compartilhar para que o coletivo que você está inserido vença, né? Adquira os resultados. Mas na individualidade, né? Então, 2 atividades que eu gosto muito e que Deus usa para falar comigo, né? Eu sei que Ele tem uma maneira de lidar individualmente com todos nós, né? Correndo, né? Que ali o meu corpo está exposto realmente à adversidade iminente e contínua e constante até você terminar aquilo que você se propôs a fazer, e você precisa ter foco, né? E quando a gente foca, eu pessoalmente foco no Senhor, você consegue tirar lições tremendas das respostas que o teu corpo dá, né? Das circunstâncias que você se depara, né? Seja no percurso, situações que você passa, pessoas que você encontra, né? E a palavra registrada de Deus no nosso coração, nos fazendo lembrar, né, de tudo que Ele tem para nos ensinar em meio a tudo isso, né? São palavras colocadas aqui, mas só quem vive sabe, né? Talvez você já tenha uma experiência assim. E uma segunda atividade, né, individual, esportiva, que Deus fala muito comigo, é quando eu estou nadando, né? Então, quando passei por essa depressão, minha mãe falou, você quer fazer natação? Quem é de Brasilândia aqui sabe. Na época só tinha nado solto, né? Professor Davi. Eu te coloco. Minha mãe fazia tanto sacrifício que a gratidão que eu tenho por ela é para sempre, né? Mãe é mãe. E aprendi a nadar com o professor Davi, lá no tradicional. E depois iniciei, né? Passei no concurso, comecei a trabalhar. Paguei a minha faculdade de educação física, né? E lá na faculdade tinha uma piscina maravilhosa. Então começava a nadar no contraturno, nas horas vagas, né? E Deus vai abençoando a gente
adquirimos um imóvel, uma das coisas que me atraiu. No meu condomínio tinha uma piscina com uma raia de 20 metros. Falei, Senhor, Tu é bom mesmo, Tu cuida dos detalhes nas nossas vidas, né? Passou-se um tempo, a gente tomou posse, foi morar lá e é uma atividade que para mim é espiritual. E talvez para você me ouvir falando isso chega a ser talvez escândalo. Se for, eu te peço perdão, né? Mas é uma atividade que eu pratico e que eu percebo Deus, né? Eu resolvo toda a minha vida, queridos. É bom isso, né? A experiência do quarto fechado, né? E eu vivo isso também em outros momentos, né? De oração, e é muito bom. E ali você fala com Deus, né? Você expõe a Deus a sua vida e percebe Ele ministrando na sua vida, e quando vê, você já está 2 horas ali fazendo um negócio e é maravilhoso, né? Mas é a minha experiência, né? Eu estou compartilhando isso com você e eu acho que de alguma maneira Deus pode tornar isso útil e edificante também para você. A gente precisa se relacionar com Deus e utilizar tudo aquilo que a gente gosta de fazer para glorificar a Deus, né? Para ser edificante para você. O contexto, né, do que a palavra de Deus diz, que a gente deve orar sem cessar, né? Que a gente deve estar ligado ao Senhor em espírito em todo o tempo, né? Em tudo que você fizer, queridos, né? O seu coração está disponível diante do Senhor para ser ministrado, né? E com a sua mente, né, com o seu entendimento, como diz Romanos 12, né, os primeiros versículos ali, que a gente precisa se transformar, se reinventar, né, mas de maneira que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida, né? Quais são as tuas qualidades? O que é que você gosta de fazer, né? Se você apresenta a Deus, Ele sabe muito bem que foi Ele quem te dotou assim, né? Peça para Deus, para que nisso que você gosta, né, isso glorifique o nome dEle, e isso edifique a sua vida, né? E isso realmente te ajude a progredir, a se fortalecer, né? A não realmente desistir, a não desanimar, né? Isso é uma maneira de você perceber como Deus age na sua vida através do seu Espírito. Amém? Maturidade, como eu citei aqui o texto, né, e nós lemos, e a igreja leu no dia de hoje, 1 Coríntios capítulo 13, ele fala que ele viveu esses 2 momentos, né? Que quando ele era menino, ele viveu intensamente a sua meninice, mas quando ele chegou a ser homem, né, ele também estava vivendo intensamente, e isso é maturidade, né? E essa maturidade, ela reverbera para a eternidade. Quando Paulo ele era menino, entre aspas, né? Essa interpretação é do Leandro mesmo, né? Fala que ele, embora era estudioso, mas ele era muito ignorante, porque ele perseguia a igreja do Senhor. Embora ele tivesse todo o conhecimento daquela época, religioso, cultural, né? Ele era uma pessoa ignorante. Fala que ele consentiu com a morte de Estevão e de tantos outros, né? Naquela perseguição que a igreja primitiva estava sofrendo, por conta da simplicidade de Jesus com o seu evangelho, né? A cultura e a sociedade daquela época, né? A religiosidade, os religiosos daquela época esperavam o Messias num berço de ouro, e ele, aprove a Deus, escolheu uma manjedoura, né? Um curral para ele nascer. Olha só, queridos, né? A simplicidade daquele que nos faz estar aqui nesta noite, né? E Paulo, ele viveu essa ignorância, embora sendo muito culto, mas fala que quando ele atingiu a maturidade, quando ele teve um encontro com Deus, e a gente conhece muito bem, né? Fala que a sua vida foi transformada, e aquilo que ele considerava de grande valia, fala, para mim é esterco. Ele falou, não tem valor nenhum, não serve para nada. O que importa para mim realmente é estar com Cristo, é conhecer a Cristo, é viver por Cristo, né? É ser dominado por esse amor, né? E foi ele o autor desse capítulo 13 que nós lemos, e ele falou tudo isso. E esse amor fez passar por grandes coisas. Lemos também, há meses atrás aí, o livro de Atos, e vimos, né? Testificamos ali tudo o que ele passou por esse amor, né? Ou seja,
A maturidade que alcançou a vida de Paulo, né, reverberou na sua eternidade. Né? Hoje ele está lá no descanso do Senhor e nós estamos aqui falando, né, citando o exemplo dele. Né? Reverberou para a eternidade. Né? Um dos grandes apóstolos, né, para os estudiosos aí, bíblicos, né, fala que Paulo é um dos maiores personagens deste livro. Né? Claro, tirando a Trindade, né, Deus. Ele é um dos maiores personagens, porque ele foi capaz disso, né, de perseguidor a perseguido, de uma pessoa da alta sociedade, ele preferiu, né, ser encontrado, ser humilhado, né, e humilhado de todas as formas, mas para estar com Cristo, né, para não perder realmente esse prêmio, né, que lhe estava proposto. Precisamos ter consciência de que as nossas limitações nos privam da sua plenitude, mas sustenta a convicção da sua realidade. Nós precisamos ter consciência que as nossas limitações, né, o Leandro Falho, que eu iniciei aqui falando para você, que todo dia agradece a Deus, porque ele não desiste dele, né? A gente precisa ter consciência de que essas nossas limitações, né, elas nos privam da plenitude do que Deus é aqui, né? Estamos juntos, né? A gente tem consciência, né, de que a gente não consegue ser tudo aquilo, né? E foi um dos motivos aqui, quando eu me referi aos pastores, que não consigo ser tudo aquilo que eles esperam, né? O que eu mesmo espero, o que você como igreja espera de mim, né? Ou seja, essas nossas limitações, elas nos privam da plenitude do Senhor aqui, mas elas sustentam em nós a convicção da sua realidade. Né? Paulo, ele abriu mão de tudo ali na sua época, na sua geração, porque ele sabia que algo melhor o esperava lá, né? E é por isso que a gente vai chegar nesse ponto do esmurro, né? Que ele falou, poxa, depois que eu ter virado o mundo aqui à minha volta de cabeça para baixo, eu não posso perder esse prêmio, né? Eu não posso perder o que Deus tem preparado para mim. E a minha e a sua limitação, as nossas falhas, os nossos erros, né? Embora ele nos privem da plenitude, né, ele precisa sustentar em nós a convicção dessa realidade. Sabe, queridos, e talvez tenha sido isso que tem me sustentado na presença do Senhor ao longo aí desses quase 30 anos. Essa convicção, eu sou falho, mas se tu não desiste de mim, tem misericórdia, eu estou aqui, né? Também não desista de mim. Né? E a gente vai jogando o jogo, né? A gente vai conhecendo a Deus, a gente vai se esforçando por fazer a vontade de Deus, a gente vai praticando os princípios de Deus, a gente vai se renovando, como foi falado mais cedo, sem abrir mão dos princípios do Senhor, a gente vai se renovando, se amoldando, né? E Deus vai confirmando, né? A palavra de Deus diz que a paz do Senhor, ela é o árbitro, né? Se você está em paz, meu irmão, eu posso estar em guerra com você, eu posso querer te pegar ali fora, mas você está sossegado, você está consciente de que não, a minha consciência é tranquila, né? Eu sei que eu sou falho, eu sei, né? Mas eu estou aqui, Senhor, estou disposto, né, a receber o tratamento do Senhor, a passar pela dificuldade, pela privação, pela derrota, mas eu quero estar contigo. Eu sei que contigo, né, embora eu sofra tudo que precise sofrer aqui, o que o Senhor tem reservado para mim quando isso aqui passar é melhor, né? Vai muito além. O amor nos livra da nossa pior versão. Versos 4, Daniel, por favor, do 4 ao 7, né? Ele fala que o amor nos livra da nossa pior versão. 1 Coríntios 13, do verso 4 ao 7, é o que ele fala? O amor é paciente, ou seja, qual é a nossa pior versão? É a impaciência, né? Eu não aguento, é aquela situação que a gente vive, né? Que a gente tem vontade de fazer uma coisa e a gente se controla, né? Eu tenho que ter paciência para superar isso. O amor é benigno, né? Mas nós não somos, né? Não tem horas que a gente quer pagar o mal com o mal, ou só acontece comigo? Acho que só acontece comigo, né? O amor não arde em ciúmes, mas a gente tem ciúmes, ou não? Eu sou só eu. O amor não se ufana, né? Não se ensoberbece, o amor não se ira, né? Outra tradução traz essa palavra. Não se conduz inconvenientemente, mas se a gente estiver irado, a gente é inconveniente, não é não? A gente bate a porta,
né? A gente joga no chão, o que mais que a gente faz? Faz um monte de coisa, né? Quebra a louça, enfim. Meu Deus, só Deus para ter misericórdia de nós mesmos, né? Mas a gente se torna inconveniente, né? O amor não procura os nossos próprios interesses, mas a gente procura, não é verdade? Quando a gente está com aquele ego bem inflado, aquele ego, né? Eu posso, né? Como eu sou bonito, como eu tenho condição, como eu sou melhor do que aquela pessoa que está ali me olhando, está em volta de mim, né? Mas fala que não. O amor não se exaspera, não procura os seus interesses, não se ressente do mal. Quantas vezes nós nos ressentimos do mal, né? O mal nos atinge, a gente fala, poxa, caramba, a gente chora, a gente, né, não quer mais contato. O amor não se alegra com a injustiça, né? Mas às vezes a gente se alegra, né? Tem injustiça acontecendo aí para todo lado, queridos, em todos os níveis da nossa sociedade, né? E tem aqueles, né, que vibram, né? Né? E às vezes é uma baita de uma injustiça, mas a gente vê como uma justiça. Mas o amor regozija-se com a verdade. Quantas vezes a verdade nos é dita e a gente fecha a cara, né? Estava visitando uma tia minha ontem, meu filho é testemunha, né? E meu tio lá me contando, né, a experiência dele. E quantas vezes ele falando que fala a verdade, mas falar a verdade é difícil, né? No relacionamento familiar dele. Falar a verdade ofende, falar a verdade revolta, falar a verdade causa problema, né? Ele está pagando um preço alto, né? Mas não impossível, né? Sempre dentro daquilo que ele pode suportar. Mas por quê? Né? Porque muitas vezes a verdade dói, queridos. E a gente não está preparado para isso, né? A gente quer sempre o afago, a gente quer sempre o melzinho, né, na chupeta, para nos agradar. E ele finaliza esse texto, né, dessa parte que fala, né, que nós, não, no 7 mesmo. O amor tudo sofre, né? Quem está disposto aí a sofrer tudo? Nem eu estou, queridos, imagina você, né? Tudo crê, nem sempre a gente acredita, né? A nossa fé ela é vacilante, será, né? E se, né, a gente começa a pôr aquelas condições, fala que o amor tudo espera, né? Quantas vezes a gente não consegue esperar, né, amor? Aquela experiência nossa de ontem. O amor tudo espera, o amor tudo suporta, né? Quantas vezes a gente não suporta mais, né? Eu vou chutar esse balde, né? Eu vou sair dessa igreja, o que mais? Né? Eu vou, né? Vou desistir, vou virar as costas. Não, ele fala que o amor é tudo isso. Ou seja, o amor ele é capaz de nos livrar da nossa pior versão. É nesses momentos que a gente precisa, como eu falei, chegar para o Senhor, ainda que seja ali num quarto fechado, numa corrida, numa piscina, né, onde você só põe a cabeça para fora para respirar. Mas você precisa, Senhor, me ajuda, né? Deixa passar essa ira de mim, como a tua palavra diz, né? Não me deixa dar lugar para essa vontade que está me dominando. Senhor, me ajuda a dizer não para essa tentação que está batendo na minha porta todo dia. Não é só comigo, né, queridos? Bate na sua porta também, eu sei, né? E você precisa dizer não, como diz o nosso irmão Thales, o pastor falou aqui em outra pregação, né? Todo dia o pecado vem, né? Todo dia a tentação vem. Ei, vamos lá? Né? Vamos lá. E aí você precisa dizer não, né? No mundo espiritual, no mundo físico, né? Para pessoas, para objetos, para circunstâncias. Não, minha família está lá me esperando. Né? Vou não, né? Sai tentação. Ou no tradicionalismo nosso, né? Está repreendido em nome de Jesus. Para trás de mim, Satanás, né? Temos muitas formas, né? Mas precisamos, né? José fala que ele deixou as vestes, né? É melhor ficar as vestes, né? Do que ficar corrompido, ficar fora do propósito de Deus, né? Mas nós precisamos, queridos, e só o amor nos livra da nossa pior versão. Amém? Somos enquanto amamos, né? Porque ele fala
que sem o amor nada serei, né? Ele fala, posso fazer isso, fazer aquilo, né? Mas sem o amor nada serei. Ou seja, nós somos enquanto amamos, né? Talvez você me admira, talvez você acha o pastor o homem mais perfeito do mundo, né? Mas nós só somos isso enquanto amamos, né? Eu já falei aqui na igreja, vou repetir, né? Porque ela está aqui. Mas antes de casar com minha esposa, eu falei para ela, né? Enquanto eu for fiel para o Senhor, meu amor, você pode ficar tranquila que eu vou ser fiel a você, né? Isso há 24 anos atrás, pouco mais, né? E não é fácil, né? Mas ela precisa ter essa garantia, né? E a gente precisa ter essa hombridade, né? Conosco mesmos, né? Falar, Senhor, eu só sou porque o Senhor é em mim, né? Eu só sou porque o Senhor é em mim, né? Ou seja, o Senhor é o meu selo, é o que me garante, né? Sem o teu amor, Senhor, aí eu viro bicho, né? Como qualquer um outro lá fora. Que aqui nós somos anjos, né? Só não estamos todos de branco aqui, mas nas quatro temos que são, né, pastor? Mas é isso, queridos, né? Sem amor, né, nós nada somos, né? É o amor quem nos garante, quem nos avaliza, né, quem nos valida. O amor nos capacita a lidar também com as agruras da sociedade, né? Quantas agruras, né? Achei essa palavra bonita, coloquei aqui, né? São esses dilemas, né? Essas, meu Deus, até falar é difícil, né? Essas viravoltas, né, que acontecem na nossa sociedade, na nossa política, na nossa economia, né? No esporte, né? Que é o nosso ópio, né? Quem é viciado aí nesse ópio, né? Eu sou um pouco. Mas só o amor, né, nos capacita, né, a lidar com essas agruras, né, com esses dilemas, esses conflitos, né, que nós vivemos enquanto sociedade, né, e muitas vezes também enquanto igreja, né, nós somos de todos os tipos, né, de todas as maneiras. Só o amor nos livra das ciladas da religião, né? Tem muitas ciladas, né? O pastor também falou aqui de manhã, né? Você encontra apoio, amparo religioso, né, queridos? Para todo gosto, né? Para o tipo de pessoa que você quer ser, né? Para o tipo de afago que você quer receber, né? Você encontra lugar para isso, né? Ou seja, a religião também, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? Que há ciladas, né? E foi falado aqui hoje de manhã, se a gente fizer achando que está só agradando aqui ao pastor, que, né, está fazendo a comunidade do céu acontecer, né? E aí a gente volta para essa palavra, se não tiver o amorzinho lá dentro, né? Se não for pelo Senhor, se a motivação não for pelo Senhor, não vale nada, né? Ou seja, é cilada, né? É cilada, a gente tem que ter cuidado, né? E encontrar o ritmo, como o pastor costuma sempre falar, né? A gente precisa encontrar o nosso ritmo, mas há ciladas também, a gente precisa compreender isso, né? O filho, né? Por que a gente precisa nos livrar das ciladas da religião? Porque o filho, ele é amado independentemente da sua produção, né? Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe. O filho, ele é amado independentemente da produção, né? O filho pode entristecer ou alegrar o pai, né? Mais ou menos, mas ele nunca vai deixar de ser amado, não é verdade? Tem amparo bíblico nisso, Leandro? Tem, né? A parábola, né? É ilustrativo, mas tem a parábola do filho pródigo, né? O que o filho fez? Desonrou o pai grandão, né? Pai, eu só quero o que você tem, né? Você para mim não vale mais nada, né? Me dá o que me compete aí e eu tô indo. Doeu, né? É ilustrativo, mas a gente pode inferir, né? Circunstâncias, né? Doeu, mas o pai deu. Vai, meu filho, né? Vai. E o filho depois, né, quando estava lá no chiqueirinho de porcos, né, ou seja, desfrutou de tudo, é o que o mundo faz com a gente, né? Ele nos atrai, né, a gente usufrui, e depois ele nos esbofeteia de todos os jeitos, todas as maneiras, e a gente fica lá na esbórnia, né, no fundo do poço,
E o filho lá no fundo do poço falou: meu pai tá bem, eu tenho certeza, né? Eu vou voltar, né? E o filho foi amado, não foi? Fala que nem precisou chegar, fala que o pai viu de longe, né? O pai foi lá, amou, abraçou, recebeu novamente como filho, né? E a gente precisa compreender isso, queridos, né? O amor, ele nos livra das ciladas da religião, né? Em termos de regras, rituais, né? Foi falado de manhã também, né? Liturgias, né? Por quê? Porque nós somos filhos e o Pai, ele nos ama independentemente da nossa produção, ele nos aceita, nos recebe. Claro que ele tem um plano e que ele espera muito de nós, né? E a gente precisa compreender e permitir, né, que ele nos torne produtivos, né? Uns mais ou menos, né? O reino de Deus é assim e individualmente nós somos assim. Deus, ele usa, né, como um corpo. Ele fala até nessa ilustração, nesta carta de Coríntios, né, que nós somos corpo e cada um, né, quantas milhares de partes tem um corpo, né? E nós somos um pouquinho, né? Nós somos alguma dessas partes. Eu não sei, você não sabe, né? Talvez o que eu faço não é nada, né? Um fio de cabelo. Talvez o que você faz, poxa, é um pulmãozão lá direito, né? Que enche de ar e capacita lá o coração continuar batendo e o corpo respondendo. Enfim, tem coisas maiores, coisas menores, mas todos nós, né, temos a maneira de produzir para o Senhor, né? E isso a gente só compreende como, queridos? Num relacionamento de pai para filho, sincero, pessoal, verdadeiro, né? Isso é forte, mas a gente precisa compreender. E às vezes nossos pastores falam aqui direto e a gente não assimila, né? Tem dificuldade. Mas nosso devocional, né? Aquilo que a gente faz, como eu falei também, quando não tem ninguém nos vendo, é o que mais diz quem nós somos perante o Senhor. Nosso contato pessoal, né, com a palavra de Deus, né, com a oração, né, reflexões, livros, enfim, né, tem inúmeros meios, né, da gente se relacionar pessoalmente com Deus. E isso faz toda a diferença. Acho que tira um peso grande das costas desses que eu admiro, né, que são os nossos pastores também. E é o que nos faz, ou é o que tem me feito perseverar, permanecer, né, há quase 30 anos. Amém, queridos? Não há forma de se chegar a Deus senão por Jesus, né? Isso é basilar, sabemos. Pois isso nos equilibra, né? Esse nosso relacionamento, esse grande exemplo de Jesus, né? Quando ele disse, né, que ele era o caminho, a verdade e a vida, ninguém iria ao Pai senão por ele, né? Quando ele também disse, né, eu não vos chamo de servos. Nosso relacionamento com o Senhor não é debaixo de chicotada, né? É debaixo de justiça, né? Mas não é debaixo de chicotada, é sempre pelo amor, né? Ele fala, eu não chamo vocês. Olha só a simplicidade, a humanidade de Jesus, né? Ele falou, eu não chamo vocês de servos, de súditos, né? Mas eu chamo vocês de amigos, né? Por quê? E ele mesmo explica, né? Porque o servo, ele não sabe nada das coisas do seu Senhor, né? Mas eu vos tenho lhes dito tudo a respeito do Pai, né?